Qual é o nível de maturidade que você tem quando acontece um problema ou você precisa resolver alguma situação de forma muito rápida e simples? A verdade é que a maturidade ela vai trazer muito mais benefícios na sua vida do que malefícios. E muitas pessoas não são maduras e elas não sabem lidar com isso. E um dos princípios fundamentais na sua vida que você precisa adotar é o princípio da maturidade. Ter maturidade é a capacidade que você precisa ter maturidade é um princípio fundamental que você precisa exercer com constância. Fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo que você não queira. A maturidade, ela vai trazer diversos benefícios práticos na sua vida. Mas falar que isso é fácil, não é muito difícil ter maturidade. A maturidade ela vai trazer algo fundamental na sua vida que se chama o domínio sobre o orgulho. E o orgulho, você sabe que é algo extremamente danoso para a sua vida. O orgulho vai fazer com que você tenha a capacidade de dominar aqueles impulsos negativos na sua vida. Quando você se sente com raiva, quando uma pessoa te provoca, o orgulho vai aflorar no seu coração a tal ponto que você vai querer ter o controle, você vai querer devolver na mesma moeda. Pisou no seu calo, você devolve na mesma moeda. Mas a maturidade vai dar a capacidade necessária para que você possa lidar com o orgulho. E uma verdade, quando você tem maturidade para resolver isso, você se resguarda de diversos problemas. A maturidade para saber lidar com as palavras corretas é um dos principais fatores que mostram que você realmente tem maturidade. Como que você sabe que uma árvore é frutífera? Através dos seus frutos. E um dos frutos que demonstram que você tem maturidade é ter a capacidade de escolher bem as palavras que você vai responder para as pessoas. Porque a verdade é que a capacidade de comunicação está atrelada simplesmente pelo fato que você conversa com a pessoa e a pessoa entende bem o que você falou, não simplesmente o que você falou. Logo, se você sabe bem escolher palavras corretas, palavras afáveis, palavras que não geram um conflito, você pode ter certeza que você vai ter o princípio da maturidade na sua vida. Quantas pessoas passam por diversas situações da vida e não sabem resolver conflitos porque não dominam a sua língua? A verdade é que a língua ela tem uma capacidade de destruição. Muitas pessoas foram inflamadas, foram para guerras porque simplesmente alguém teve um bom discurso. Palavras têm poder para exercer influência na vida das pessoas. Agora você precisa entender que tem dominado bem as palavras que você fala no seu cotidiano. As suas palavras são fonte de amargura ou são fonte de vida para as pessoas que estão à sua volta? Ressentimento e vingança. Ressentimento e vingança. No livro Princípios Milenares de Thiago Brunet, ele contou um episódio muito interessante que quando ele teve um amigo, ele tinha um parceiro muito importante na vida dele. E esse parceiro teve uma certa situação que ele teve um desentendimento com ele e gerou um conflito e quase eles foram para a mão. Passou-se muitos anos, ele foi bem sucedido, Thiago Brunet prosperou e em uma das suas palestras, onde estava cheio de nada, de longe, enquanto ele estava palestrando, ele viu essa pessoa e ele perguntou para ela durante a palestra: você é tal fulano você é tal fulano tal época? A pessoa sinalizou que sim. Simplesmente ele pegou essa pessoa, tirou da plateia e colocou nas primeiras fileiras. Por mais que anos atrás eles tivessem se resolvido e essa briga quase gerou uma discussão para eles saírem na mão, mesmo assim, esse ressentimento ficou guardado no coração dele. Por mais que eles tivessem se resolvido, o que ele adotou? Ele simplesmente teve maturidade de simplesmente cancelar a vingança, o ressentimento. E você sabe que quando você tem um sentimento de ressentimento na sua causa algo que vai corroendo dentro da sua vida, causa muitos problemas, muito sofrimento. E é muito ruim carregar um peso que não é seu. Por isso que é muito importante adotar essa prática. Quando você tem maturidade, você não tem ressentimento, você não quer se vingar das pessoas, você não quer levar um peso desnecessário na sua vida. E adotando essa maturidade, tendo essa maturidade, pode ter certeza que você vai ser bem sucedido nas suas práticas. E como que você amadurece? Como você adquire o amadurecimento? Você passa pelos problemas e você vence. Passar por problemas da vida é muito natural. Só que como que você vai amadurecer? Quando você passou pelo problema, venceu e aprendeu algo com isso. O problema é que muitas pessoas passam por diversas situações da vida desafiadoras que causam diversos conflitos que elas mesmas causaram na maioria das vezes e não aprendem nada com isso. Quando que você adquire maturidade? A partir do momento que você aprendeu uma lição com isso e você colocou em prática. É fácil? Não é. É difícil? Muito. Mas só assim que você vai adquirir maturidade. Com a maturidade, você também vai adquirir responsabilidade com as suas coisas. Não é fácil. A vida é cheia de conflitos, cheia de problemas. Não é fácil lidar com pessoas. Mas quando você adquire maturidade, a maturidade também pressupõe responsabilidade. Quando alguém coloca uma responsabilidade na sua vida, você coloca em prática. Isso é extremamente bom. A responsabilidade também te gera diversos benefícios. Mais benefícios do que malefícios. A responsabilidade das pessoas que estão à sua volta, da sua família, confiar
Você confiar que você tem boas práticas, confiar que as suas decisões são decisões assertivas. Aí você me pergunta, Luciano, quais são as evidências que eu tenho maturidade? Existem alguns princípios, algumas coisas que mostram claramente que você tem maturidade. Uma pessoa que tem maturidade, ela fala pouco, ela ouve muito mais do que fala. Pessoas que falam demais, com certeza você vai ver que ela não tem maturidade. Ela fala demais. E quem fala demais acaba se deslizando com suas próprias palavras, falando que não deve, magoando as pessoas e gerando próprios problemas, gerando palavras contra si próprio. Pessoas que têm maturidade, elas não perdem tempo falando mal de outras pessoas. Você que fica perdendo tempo da fofoca, usando a sua língua de forma fútil, você não tem maturidade. Pessoas fofoqueiras não têm maturidade. Por isso que é muito importante colocar em prática isso. Uma das evidências que você tem maturidade é não falar mal dos outros. Se você fala mal dos outros, se você vive fofocando a vida dos outros, você não tem maturidade. Uma pessoa que tem maturidade, ela não vai ficar contando vantagem frente a outras pessoas. As coisas boas que acontecem na vida dela, ela agradece e tudo, ela compartilha pouco com a vida das pessoas, mas ela não quer se sobressair, ela não quer ficar contando vantagem na vida das pessoas. Isso é ruim, isso é feio, faz com que você não tenha um princípio na maturidade na sua vida. A maturidade, ela também vai perdoar com facilidade. Não é fácil perdoar aquela pessoa que te ofendeu, mas o perdão também não está associado, não significa que você precisa conviver com a pessoa. A pessoa te magoou, te entristeceu, te humilhou, simplesmente perdoa, apaga e você simplesmente segue a sua vida. Você não é obrigado a conviver com a pessoa. A verdade, o perdão diz muito mais sobre a pessoa que foi ofendida do que a pessoa que ofendeu. Se você perdoa, você simplesmente pega uma carga que não é sua e joga fora. Uma pessoa que tem maturidade sabe dizer a palavra não. O seu tempo tem que ser algo extremamente precioso. Você precisa valorizar o seu tempo a todo custo. A verdade é que quando você não sabe dizer não, simplesmente você está jogando o seu tempo precioso fora. Vai vir muitas situações, muita proposta na sua vida, ou situações que você vai ficar com outras pessoas, que vai tomar o seu tempo de forma desnecessária. E quando você sabe dizer não para coisas que não são essenciais na sua vida, você tem a maturidade. Saber valorizar a sua vida, saber valorizar os seus princípios, saber valorizar o tempo que você tem é fundamental e vai determinar que você tem maturidade ou não. Outro ponto que diz que você tem maturidade: não ficar falando seus problemas, suas situações para pessoas que não podem resolver. As pessoas têm uma má prática de sempre estar numa condição e pedir para que pessoas inferiores a elas pedirem para resolver seus problemas, compartilhar, eu preciso desabafar. Isso é um erro muito grande. Pessoas que têm maturidade, ela vai perguntar para uma pessoa que está no nível dela, principalmente acima, para que ela possa resolver o problema. Tem certas situações que você não sabe resolver o problema, só que você tem que perguntar, pedir opinião para uma pessoa que tem capacidade para resolver. Não ficar perdendo tempo com pessoas que não têm capacidade, que não têm inteligência emocional, que não sabem lidar com o conflito. Como que você resolve o problema da fofoca? Conversando com outro fofoqueiro? Não. Simplesmente não dá trela, não dá ouvidos para essas pessoas. Não perca o seu tempo com isso. Invista o seu tempo perguntando para pessoas que têm capacidade para resolver os seus problemas, os seus conflitos. Por último, e o mais importante que eu já falei ao longo de todo esse vídeo, uma pessoa que tem maturidade, ela tem a capacidade de administrar bem informações e suas emoções. É difícil, não é fácil. Mas se você tem a capacidade de administrar as suas emoções, os conflitos internos, as coisas que acontecem no seu dia a dia, você tem maturidade. São coisas bem básicas que eu passei aqui para você, que o princípio da maturidade ele é fundamental para que você possa ir para o próximo nível, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, curtir e compartilhar para aquele seu amigo que precisa ouvir essas práticas, que precisa ouvir essas informações, ok? Espero na próxima.